Agora sim. Vou começar de novo, tá? Para deixar gravadinho. Ah, a Isabela tinha mandado aqui. E a Rafaela também. Ai, eu ainda não me acostumei com isso. Vou começar de novo, tá? Para deixar gravado. Então, vamos lá. Então, aqui na nossa carta solar, tá? Eu vou falar sobre duas informações que nós encontramos nela: as trajetórias solares e os horários. Então, essas linhas pretas mais escuras aqui representam as trajetórias solares, tá? Então, a gente tem aqui o dia que essa trajetória está acontecendo. Então, por exemplo, 22 de dezembro vai acontecer essa trajetória aqui. Então, essa trajetória ela foi projetada nesse plano da carta solar, né? E ela está acontecendo lá no céu. Então, a gente está imaginando que nós estamos parados e o Sol está se movimentando ao nosso redor na abóbada celeste. Isso foi projetado aqui. Aí, né, então nós temos essa trajetória, dia 22 de dezembro, e o Sol vai se movimentando durante o dia. Então, em cada horário, o Sol está em uma posição. Então, o Sol nasceu aqui, um pouco depois das 5 da manhã, aí ele está nessa posição às 6, nessa posição às 7, às 8, 9, 10, 11, meio-dia. Depois ele começa a descer. 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 e vai se pôr quase 7 da noite, beleza? Então, por enquanto, eu vou falar dessas duas informações com vocês: a trajetória de cada dia e os horários, né, que elas estão acontecendo. Então, primeiro dia aqui da carta solar é dia 22 de dezembro, início do nosso verão. Então, a gente chama esse dia de solstício de verão. O verão, ele vai durar dezembro, né? Vai começar em dezembro, janeiro, fevereiro. No dia 21 de março, começa o outono. Então, esse dia é chamado de equinócio de outono, tá? Então, 21 de março, aí o outono vai durar abril, maio, e lá, né, maio agora, a gente tá bem nessa época ali, ó, dessa trajetória, tá? 25 de maio hoje. E aí, a gente tem em 22 de junho o início do inverno. Então, esse dia é chamado de solstício de inverno, tá? Aí, ó, a gente vai lá para o outro lado da carta solar. Então, 22 de junho, daí 24 de julho, 28 de agosto. Então, o inverno começa em junho, daí julho, agosto, setembro tem início a primavera. Então, dia 23 de setembro é chamado de equinócio de primavera. Aí a primavera vai durar outubro, novembro e dezembro começa o verão novamente, então o nosso solstício de verão, tá? Então percebam que as trajetórias, elas têm uma data de cada lado, tá? Tirando 22 de junho e 22 de dezembro, tem datas diferentes, uma data de um lado, uma data do outro. Então, essa trajetória aqui, que é a trajetória limite da parte inferior, é o nosso solstício de verão. Essa trajetória só acontece no dia 22 de dezembro. Por isso que dos dois lados está 22 de dezembro, tá? E a nossa trajetória limite superior é o solstício de inverno. Essa trajetória só acontece no dia 22 de junho, tá? Então, por isso que tem a mesma data dos dois lados. A nossa trajetória do meio, essa daqui, é a trajetória dos equinócios, tá? Então, 21 de março de um lado e 23 de setembro do outro. Então, nesses 2 dias, se nós observarmos o Sol se movimentando no céu, nós vamos ver a mesma trajetória acontecendo, tá? E a mesma coisa vai acontecer dia 21 de janeiro e dia 22 de novembro, dia 23 de fevereiro e dia 20 de outubro, dia 16 de abril e dia 28 de agosto, e dia 21 de maio e dia 24 de julho, tá? Mas prestem atenção que em qualquer carta solar, a trajetória aqui de limite vão ser os solstícios e a trajetória central vão ser os equinócios, tá? No hemisfério sul, sempre o solstício de inverno vem em cima e o solstício de verão vem embaixo.
No hemisfério norte é ao contrário, tá? O verão vem em cima e o inverno vem embaixo, porque é sempre o contrário do nosso, tá bom? Então, para eles, em junho começa o verão e em dezembro começa o inverno. Então, gente, a partir dessa análise aqui, né, a gente pode dizer que essa parte aqui da nossa carta solar, ela representa as estações mais quentes, que são o verão e a primavera, né? Então, ó, daqui, ó, de 22 de dezembro até 21 de março é o verão, e de 23 de setembro a 22 de dezembro é a primavera. E aqui, nessa parte de cima da carta solar, nós temos o inverno e o outono. Então, 21 de março começa o outono e 22 de junho começa o inverno. Então, aqui nós temos, né, as estações mais frias, tá? Então, às vezes, alguns exercícios a gente vai analisar, por exemplo, eu quero tampar o sol no verão, deixar o sol bater no inverno. Então, vocês têm que saber que aqui, né, nesse pedaço da carta solar, a gente tem o verão e a primavera, e aqui nós temos o inverno e o outono. Então, o que está dividindo aqui, né, essas áreas são os equinócios, tá? Beleza, gente? Então, isso daqui serve para carta solar de qualquer latitude. Dá para fazer essa mesma análise que eu fiz aqui com vocês, com essa que é de Maringá, tá? Agora vamos começar o nosso exercício. Lá naquele slide que eu postei para vocês na aula passada, aqui a cidade ficou errada, tá? Tá Florianópolis, porque antes eu fazia com Florianópolis, mas aí eu decidi fazer com Maringá e acabei esquecendo de mudar, tá? Mas aqui eu já coloquei certinho. Então, o exercício que nós vamos fazer. Para a cidade de Maringá, latitude 23 graus e 25 minutos sul, complete a tabela com os azimutes e alturas solares para os solstícios e equinócios em 3 horários. Então, vocês têm essa tabelinha aqui. Então, a gente tem os solstícios, ó, 22 de dezembro e 22 de junho, e o equinócio, 21 de março e 23 de setembro. E aí nós vamos analisar os dois ângulos que nós temos na carta solar, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas, beleza? Eu vou ensinar vocês a fazer essa análise dos ângulos. Então, eu falei para vocês ali atrás, né, que a gente tem 4 informações na carta, e eu falei de duas com vocês, né? A trajetória de um determinado dia e o horário. Então, nós vamos começar por aí, tá? Para a gente fazer essa tabelinha. Então, peguem lá a carta solar de vocês, tá? E aí vocês vão marcar um pontinho na carta solar, aonde a gente tem lá o dia 22 de... Ai, gente, eu fiz tudo... Agora que eu percebi. Vamos começar... Ah, não, tá certo. Tá 22 de dezembro. Achei que 22 de junho que estava em cima. Então, tá certo. 22 de dezembro, às 9 da manhã. Então, 22 de dezembro, essa trajetória aqui. E vocês vão marcar um pontinho, tá vendo esse pontinho vermelho aqui? Às 9 da manhã. Então, todo mundo marca aí com o seu lápis ou com a sua caneta esse pontinho aí na carta solar. Quem está fazendo no computador, põe o mouse lá em cima, ou se quiser marcar o pontinho no computador, no tablet, né, como estiverem usando, tá? Ok também, tá? Então, marquem lá, pontinho. Então, 22 de dezembro, 9 horas da manhã. Aí nós temos dois ângulos na nossa carta solar. O azimute e a altura solar. Nós vamos começar encontrando o azimute. O que o azimute indica para a gente? De que direção o Sol está vindo? Então, ele está vindo do norte, do leste, do sul, do oeste. De que direção está vindo o Sol nesse dia e nesse horário? Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês vão traçar uma reta que vai do centro da carta solar em direção ao pontinho que vocês fizeram. Então, vejam aqui, ó, uma reta do centro da carta solar e vem em direção ao pontinho que vocês fizeram. Então, vocês vão marcar essa linha aqui, ó.
Se não estiverem entendendo, me chamem aí, tá? Então, marcar essa linha. Então, o azimuth, ele acontece aqui nos raios, ó. Então, o azimuth é de que direção o Sol está vindo em relação ao norte. Então, o norte é o nosso azimuth zero, tá? Então, zero, aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui no leste, tá vendo que tá o 90. Então, essa linha aqui está representando 100 graus, tá? Então, o nosso azimuth, no dia 22 de dezembro, às 9 da manhã, ele é 100 graus, tá? Aí, depois a gente vai tendo lá, sempre de 10 em 10. Aqui no sul é 180, vai de 10 em 10. No oeste é 270, até que chega aqui em 350, tá bom? Então, marquem aí, ó. Então, vamos voltar lá. Primeiro eu marquei o pontinho no dia e no horário, tá? Então, 22 de dezembro, às 9 da manhã, o Sol está aqui nessa posição. Aí eu quero achar de que direção ele está vindo. Então, vou pegar, vou traçar uma reta que vai do centro da minha carta em direção ao pontinho que eu fiz. E aí eu vou prolongar essa linha aqui e vou ter que o meu azimuth nesse dia e horário é 100 graus, tá? E aí eu vou marcar lá na minha tabelinha, ó, azimuth, 22 de dezembro às 9 horas, 100 graus. Alguém ficou com dúvida, gente? Como que eu sei que tem 100 graus ali? Ó, vamos lá. A gente vai contar daqui, ó. O norte é o zero, daí cada raio representa 10 graus. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ó, aqui no leste já está indicando que é 90 e aqui, então, é 100. Deu para entender? Entendi. Professora, Oi. o A é azimuth e H é hora? Altura. Altura? E o que eu coloco? Aqui é o azimuth, o A. E no H a gente não viu Altura ainda. ensinar. Ah, tá. Obrigada. Tinha esquecido de falar isso. O azimuth a gente sempre representa pela letra A e a altura solar pela letra H, tá? Agora, então, a gente vai para a altura solar. A altura solar, nós temos que ver em qual círculo esse ponto está. Então, as Professora, a alturas vão tabela ser tá de 21 de representadas por dezembro. esses círculos aqui, ó. Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Na tabela Então, tá dia 21 de dezembro. fala de novo que eu não estava escutando. Na tabela tá dia 21 de dezembro. Mas é dia 22, tá? Tinha escrito errado lá. Eu arrumei aqui nessa tabelinha nova. Mas é esse daqui mesmo. É que os solstícios e os equinócios, cada livro e cada carta solar também, ela pode variar um pouquinho, porque como o nosso ano não tem 365 dias, né? O ano solar não tem 365 dias certinho, dá 365 dias e 6 horas, aí vai variando. Cada ano começa numa data diferente, mas bem pouquinho, né? Tipo, é 21, 20, 22, 23, tá? Então, às vezes, essa informação muda um pouquinho. Mas o que a gente quer é o solstício de verão, tá? É que aqui estava 22 de dezembro, beleza? Então, vamos lá. Ó. Agora, a altura solar. Essa linha de fora aqui é o zero, né? Que seria a linha do horizonte, onde o sol está nascendo e onde o sol está se pondo, tá? Depois, quando ele sobe um pouquinho, ele vai para 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E bem aqui no centro a gente tem 90 graus, tá?
Então, é quanto o Sol ergueu em relação à linha do horizonte. Então, ele nasceu lá e ele vai subindo, subindo, subindo. Então, o máximo que dá é 90 graus, tá? Então, aqui, a gente vai ver em qual círculo o nosso pontinho está em cima, tá? Então, aqui no caso, ó, o círculo que o nosso pontinho do 9 horas do dia 22 de dezembro está em cima, é o círculo, ó, dos 50 graus. Então, a gente sempre conta de fora para dentro, tá? Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, a altura solar vai ser 50 graus no dia 22 de dezembro, às 9 da manhã. Então, eu sei que o Sol ele está vindo dessa direção e que ele subiu em relação à linha do horizonte 50 graus. Conseguiram ver o círculo que está marcando aí 9 horas? Aí vocês vão anotar lá na tabelinha, ó, 50 graus. Então, a altura solar nesse dia e horário é 50 graus. Alguma dúvida? Chamem aí. Beleza? Então, se não tem nenhuma dúvida, vou passar para frente. Agora, nós temos lá 22 de dezembro, ao meio-dia. Olha só, nessa nossa latitude, nós temos uma peculiaridade aí nesse dia e horário, que é o momento em que, né, no meio-dia, o nosso pontinho fica bem no centro da carta solar, tá? Então, em relação ao azimuth, a gente não consegue definir de que direção o Sol está vindo, porque é como se ele estivesse bem aqui, ó, em cima da minha cabeça. Então, ele não está vindo de norte, não está vindo de sul, não está vindo de leste, não está vindo de oeste, não está vindo de nenhuma direção. Ele está em cima certinho da nossa cabeça. Tanto que nesse dia e nesse horário não tem sombra, tá? Então, o Sol fica certinho em cima da nossa cabeça. Então, no azimuth, vocês podem colocar um tracinho, porque não tem direção, tá? Ele está vindo bem de cima. Porque se a gente colocar 0, é como se ele estivesse vindo do norte. E ele não está vindo do norte. A gente não sabe, não tem como definir de que direção ele está vindo. Porque ele está bem em cima, tá? Professora, Oi. não seria 90 e 90? O azimuth não tem como a gente definir. Hum. Altura solar, sim. Eu já vou falar da altura solar. Mas o azimuth não. Porque se eu falar que ele é 90, eu estou falando que ele está vindo de leste. E ele não está vindo de nenhuma direção. Ele está em cima da minha cabeça. Ah, então, se ele estivesse vindo de leste, ele estaria inclinado para leste, né, que seria 90 graus. De norte seria 0. Então, ali no azimuth a gente não coloca nada nesse caso. E aí, a altura solar, daí sim é 90 graus, ó. Então, a gente tem lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E o meinho da nossa carta solar é o Sol a pino, tá? Então, a altura solar daí sim é 90 graus. Beleza? Então, Beleza, aí, obrigada. a altura solar deu 90. Bom, qualquer dúvida vocês me chamam aí. Agora vamos para 15 horas no dia 22 de dezembro. Então, vamos marcar o pontinho. 15 horas, dia 22 de dezembro. E aí vocês vão traçar a reta do centro da carta até 15 horas, ó. Então, a reta tá assim. Beleza? Então, vamos lá, ó. O azimuth primeiro, né? Então, o 0 tá aqui, 90, 180, 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 260 graus.
Beleza? Poderia olhar aqui também, ó. Aqui é 270, né? Tá 10 a menos. Então, 260 graus. Aí vão marcar lá na tabelinha, 22 de dezembro, às 15 horas, 260 graus. Agora vamos para a altura solar. Então, o círculo que contém, né, esse dia e horário é o círculo do 50 graus também, ó. Então, às 15 horas está nesse círculo aqui. Então, vamos anotar lá na tabelinha que a altura solar é 50 graus. Então, gente, prestem atenção aqui um pouquinho. Ó, quem está aí fazendo o exercício comigo, dá uma olhadinha para a tela agora. Quando a gente tem dois horários que são simétricos, né? O que isso quer dizer? Que eles estão na mesma distância do meio-dia, a gente tem uma peculiaridade sobre esses horários. Então, por exemplo, aqui, ó, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde são horários simétricos, ó. Então, meio-dia, 1, 2, 3 horas para trás, meio-dia, 1, 2, 3 horas para frente. Ah, peraí, gente, vai espirrar. Passou. Beleza? Então, quando a gente tem esses horários simétricos, a gente, tendo a informação de um dos horários, a gente consegue saber a informação do outro. Então, primeiro, a altura solar, vejam que é a mesma. 9 horas da manhã deu 50 graus e 3 horas da tarde também deu 50 graus. Então, sempre que os horários forem simétricos, a altura solar é a mesma. E o azimuth, ele vai ser complementar. O que isso quer dizer? Né? Que a soma dos dois azimuths sempre vai dar 360 graus. Então, se aqui deu 100, eu pego lá 360 menos 100, o azimuth das 15 horas é 260 graus. Então, sem olhar na carta solar, eu sei responder, né? Se eu tenho a informação de um horário, eu sei responder as informações do horário que é simétrico, tá? Então, isso vai acontecer entre 6 da manhã e 6 da tarde, 7 da manhã e 5 da tarde, 8 da manhã e 4 da tarde, 9 da manhã e 3 da tarde, 10 da manhã e 2 da tarde e 11 da manhã e 1 da tarde, tá? Então, se eu falar lá, por exemplo, em uma latitude X, às 7 da manhã, a altura solar é 20 graus. Qual é a altura solar às 5 da tarde? É 20 graus também, tá? São horários simétricos. Aí, se eu digo que às 7 da manhã o azimuth é 120 graus, às 5 da tarde vai ser 240 graus. Por quê? 360 menos 120, né? A gente tem lá 240, beleza? Entenderam isso? Da simetria dos horários? Mais ou menos, professora. Tá, Ô, vamos colocar. professora, isso se dá só quando é o mesmo dia, por exemplo, dia 23 de fevereiro? Isso, no mesmo dia. No determinado, ó, na altura solar para o mesmo dia, tá? Então, se eu falar lá, né, nesse dia, para tal latitude, às 9 da manhã, a altura é essa, vai ser a mesma às 3 da tarde. E o azimuth vai ser complementar. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Professora, eu percebi uma coisa. Por exemplo, ali no dia 22 de dezembro, Uhum. eu tenho ali às 6 da tarde e às 5 horas da tarde. Uhum. Se eu marcar um ou outro, eles vão estar na mesma linha de azimuth, não vão? Não, ó, 5 horas está um pouquinho para cima. Aqui seria
A gente poderia colocar que é 255 e o 6 da tarde está um pouquinho para baixo do 250. Teria ali um 248, mais ou menos, e aqui uns 252. Entendi. Então a gente pode não ter números Exato. exatos, tipo Aham. 0 e 5 só. Isso. Entendi. No caso, nos nossos exercícios, eu vou pedir que vocês trabalhem ou com 0 ou com 5, para a gente ter as mesmas respostas, tá? Uhum. Mas se a gente for analisar ali certinho, daria um número quebrado, beleza? Ah, beleza. Então, completem lá na tabelinha, 260 graus o azimuth, 50 graus a altura solar, tá? Então, completamos o dia 22 de dezembro. Agora vamos para o dia 21 de março e 23 de setembro. Então, vamos lá. 21 de março e 23 de setembro é essa trajetória do meio aqui. Então, vamos marcar lá primeiro às 9 da manhã. Então, marquem o pontinho no horário e vamos fazer a reta. Quem já pegou o jeito, pessoal, se quiserem ir fazendo a tabela toda, tá? Eu vou fazer mais devagarzinho aqui, porque tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, não tem problema, né? A gente vai fazendo devagar aqui, mas quem quiser já ir se adiantando para ver se as respostas estão batendo, pode ir fazendo, tá? Então, vamos lá. Traçou a reta às 9 horas da manhã. Então, peguei do centro da minha carta e puxei a linha lá no pontinho. Ó. Então, eu tenho essa linha aqui. Então, nosso azimuth vai ser lá, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus. Marquei lá 70 graus. Aí a gente marca lá na tabelinha, azimuth, nesse dia, 70 graus. Agora a altura solar. Então, está contido nesse círculo aqui, ó, o nosso pontinho. Então, a gente vai ter lá 0, 10, 20, 30, 40 graus é a nossa altura solar. Beleza? Então, marquei lá na tabelinha 70 graus e 40 graus. Vou para o meio-dia, tá? Qualquer coisa, fala aí para eu. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam. Agora vamos lá, ó. Meio-dia. Marquei o pontinho ali. Meio-dia, ó, a gente vai ter lá. Vou puxar do centro. Professora, isso aqui no meu tá. Você fala 21 de março, não é? Aham. É a pergunta, mas aqui tá 21 de maio. Tá vendo? Não, é março, esse aqui, ó. Sim, mas a minha carta solar, na pergunta está 21 de março. Isso está marcado em maio, uma vez. Aqui, ó. Aqui agora não estou a ver o seu. Não entendi. Ó, aqui tá março, é M-A-R. Maio é aqui, ó. Eu não estou a ver a sua imagem agora. Você não tá vendo a minha tela? Já estou vendo agora. Quem que tá falando comigo? Deixa eu ver aqui. É o Tiago. Não entendi. Tiago? Tá aparecendo a minha tela para você? Agora já apareceu. Tá aparecendo? Agora apareceu, sim. Apareceu? Isso, apareceu agora. Tá, então aqui, ó. 21 de março é aqui, ó. Ah, sim. Tá? Daí é essa trajetória aqui, ó. Ok. Essa linha aqui, ó. Mas É 21 de março e 16 de abril, certo? é embaixo de 16 de abril. Tá certo, ok.
É que eu não estava vendo a tela. Obrigado. Tá bom. Então, aqui, vamos lá, meio-dia. Marquei o pontinho, ó, meio-dia lá. Meio-dia vai ser sempre aqui nesse meinho, tá? E aí eu vou traçar uma reta do centro da carta para o meu pontinho. Então, a minha reta vai ficar assim, ó. Então, aqui ao meio-dia, o nosso azimuth é 0, tá? Quer dizer que o Sol está vindo da direção do norte, tá? Então, vamos marcar lá na nossa tabela, né? Meio-dia aqui, 0. Agora, vamos para a altura solar. A altura solar ficou nesse círculo aqui. Como eu falei agora há pouco, sempre que não der exatamente sobre o círculo, vamos trabalhar com o 5, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, tá? Para as respostas serem sempre iguais, porque às vezes alguém coloca lá, eu acho que é 64, eu acho que é 63, tá? Então, vamos trabalhar assim, arredondando. Então, se der quebrado, 65. Lá está interrompendo. Mas na outra anterior, você falou que o azimuth era 70 graus. Mas 70 vai dar a 21 de maio. Não entendi sua pergunta. Na outra, Professor, eu acho que eu entendi a pergunta. fala, A Beatriz. Fala. reta que você estipulou, tracejado, vai dar em 21 de maio. Foi 21 de março. É isso que eu Mas não tem nada a ver. Aqui vocês falam? Isso. É 21 de março. Estipulou ali para o azimuth. Tá, eu entendi a pergunta, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ó. Vamos lá. Primeira coisa, para marcar o ponto, nós vamos usar o dia do ano e o horário, tá? Então, beleza, 21 de março, 9 da manhã. Então, o Sol está posicionado aqui, tranquilo? O Sol estaria nessa posição aqui. Aí eu tracei minha reta. A minha reta serve para eu saber o ângulo, o azimuth, tá? Então, a minha reta vai pegar do centro da carta em direção ao ponto. Então, tracei a reta, tá? Aí eu vou contar aqui onde está a minha reta, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 é o ângulo dos 70 graus. Não tem nada a ver com a data. Mas a parte eu compreendi. Não tem nada a ver com a data. Então, como assim? A data a gente usa para marcar o ponto. Então, a data é 21 de março, 9 da manhã. Ó, vou voltar aqui. A data é essa, ó, 21 de março, 9 da manhã. Beleza? Conseguiu entender isso? Marquei o ponto no dia e no horário que eu quero saber? Sim, sim. Tá? Daí eu vou traçar a minha reta. Aí agora não tem nada a ver com datas. Agora a reta serve para eu saber o azimuth. Eu entendo. Não fez confusão porque a reta vai ter. Não está perto do dia. Entendeu? Não, a reta não tem que apontar para o dia. A reta só vai me mostrar o ângulo, de que direção que o Sol está vindo. Então, o Sol está vindo dessa direção. Tá certo. Tá? Então, ele está vindo com um ângulo, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. É que coincidiu que o ângulo do 70 indica no dia 21 de maio, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Por que a reta do 21 de março não é mais embaixo? Não é perto dos 90? Porque ela não está da reta para o centro. Porque a reta é o horário. Não entendi agora. Porque a reta tem que indicar Aqui, o dia e o horário que eu marquei. Já entendi. Depois eu fiz confusão por ser 21 de maio. Ok, já entendi. Ah, entendi. Mas você conseguiu entender agora? Entendi, obrigado. Então tá bom. Ô, professora, Oi. eu não entendi. Na verdade, eu nem tinha essa dúvida, mas por que não aponta para o horário, para o dia? E se não aponta para o dia, para onde que tem que apontar? Gente, é que ele se confundiu, tá? Apaguem isso da cabeça de vocês. A reta, ela tem que vir da direção que o Sol está vindo, tá?
Então, assim, o dia, ele vai ter várias posições do Sol. Então, ó, dia 21 de março, o Sol está nascendo exatamente do leste, que ele seria aqui, ó, tá? Aí, às 7 da manhã, ele tá nessa posição, às 8 tá aqui, às 9 tá aqui. Então, às 9, ele vem dessa direção, tá? A gente sempre, para saber a direção que o Sol tá vindo, nós sempre vamos unir do centro da carta solar para o ponto, tá? Ó, por exemplo, aqui, vamos voltar lá no dia 22 de dezembro, ó. Dia 22 de dezembro, em nenhum momento indicou para 22 de dezembro. Não tem nada a ver a reta indicar o dia. O dia e o horário, a gente marca o ponto na carta solar. Então, nesse dia 21 de março, às 9 da manhã, o Sol está aqui nessa posição. Então, a gente faz a reta do centro da carta para o ponto e a gente sabe que ele está vindo dessa direção. Nesse momento, esquece os dias. Nesse momento, a informação que eu quero é o ângulo formado com o norte. Então, aqui formou um ângulo de 70 graus com o norte. Então, ele está vindo dessa direção. Deu para entender? Deu. Tipo, eu tava entendendo, mas daí eu me confundi. Confundiu, né? Obrigada. Professora, eu tenho uma dúvida também. Pode falar. Esse do meio-dia, a linha dele subiu para cima, por isso que deu 0 graus. Por que ela não vai para a lateral, lá para o dia 21 de março? Vamos lá. Peraí, deixa eu chegar lá. Tá. O que a gente faz para achar a linha? Pego do centro para o ponto. Então, se eu pegar do centro para o ponto, ele vai lá para o 0. Esqueçam a data na hora de traçar a linha, gente. A data só serve para marcar o ponto. A data e o horário vão marcar o ponto. A linha esquece data. Então, a linha eu pego do centro da minha carta e puxo para o ponto. Então, se eu fizer isso, é isso aqui que eu tenho. Ó, do centro para o ponto. Ah, tá. Agora entendi. Que eu tinha esquecido que puxava ali do meio de baixo. E já estava pegando da linha onde está o ponto. Não, Por isso que eu me aqui, ó. confundi. Beleza? Ah, tá. Então tá. Obrigada. De nada. Então, aqui deu 0, tá? Então, o Sol está vindo do norte. Então, vamos marcar lá, ó. Azimuth 0. Agora, a altura solar. A altura solar, então, como eu tinha falado, né? Ela ficou aqui entre os 60, né? E os 70. Então, vamos colocar lá 65 graus. Tá? Marcamos lá. Gente, aqui para as 15 horas, a gente não precisaria nem olhar na carta solar se a gente não quisesse. Eu vou mostrar na carta solar também, mas a gente poderia simplesmente utilizar as informações das 9 da manhã. Então, aqui, o azimuth, o que a gente ia fazer? 360 menos 70. Então, aqui o nosso azimuth daria 290 graus. E a altura solar seria a mesma, que é igual a gente viu aqui, ó, a relação no dia 22 de dezembro, tá? Então, eu vou mostrar aqui na carta solar, mas daria para fazer sem a carta, né? Tendo a informação das 9 da manhã. Então, vamos lá. Agora, 3 da tarde. Ó, então, continuo, ó, nessa trajetória. Marquei o ponto aqui das 3 da tarde. Aí, eu vou pegar, ó, do centro da carta, puxo a minha linha para o ponto. Puxei lá, ó. Então, a gente vai ter 0, 90, 180, 270, 280, 290, tá? Então, ângulo complementar das 9 da manhã. Então, marquei lá na minha tabela, ó. Então, 290 mais 70 dá 360 graus, porque os ângulos são simétricos em relação ao meio-dia, os horários, né? E agora a altura solar vai estar aqui, né, contida nesse mesmo círculo dos 40 graus. Então, 10, 20, 30, 40. Então, vamos marcar lá na nossa tabelinha 40 graus.
Beleza? Todos chegaram até aqui? Professora, se fosse um horário quebrado, eu teria que tentar me localizar mais ou menos no meio ou não? Daí, se fosse, por exemplo, 9h30, 3h30, mas diferente disso, é difícil a gente precisar, assim, do horário tão quebradinho. E aí vocês vão ver depois, né, que geralmente ou a gente pega um período ali, né, tipo, eu quero saber lá de tal a tal hora, então a gente dificilmente precisa de um horário muito quebrado, assim, tá? Mas a gente pode ir traçando outras retas ali no meio, se precisar, né? Para dividir no meio e depois, sei lá, vamos por 1h45. Tem algumas cartas solares geradas por outros programas que são mais quebradinhas, assim. Mas essa daqui, ela gera de 1 em 1 hora. Mas é suficiente pra gente, tá? Agora vamos lá, então, para 22 de junho. 22 de junho, 9 horas da manhã. Marquei o meu pontinho, tá? Dia 22 de junho é essa trajetória aqui de cima, tá? Então, 9 da manhã, marquei meu pontinho lá. Vou traçar uma reta que vem do centro da minha carta em direção ao ponto. Então, vejam que agora deu fora, né, da linha ali. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 45 graus. Marca lá no azimuth, no dia 22 de junho, às 9 da manhã. E a altura solar também, né, deu fora do círculo. Então, 10, 20. Esse círculo aqui é o 25, tá? Eu conto aqui embaixo porque aqui tem os numerozinhos, mas vocês podem contar aqui também, ó. 0, 10, 20, 25, tá? Então, os círculos, eles vão contar de fora para dentro de qualquer direção. Então, vai de 0 a 90 de qualquer direção. Então, vamos marcar lá, 25 graus, então 45 e 25. Agora, 22 de junho, ao meio-dia. Tá? Então, nosso pontinho tá aqui. Então, ao meio-dia, mais uma vez, ó, vou pegar do centro para lá. Então, a minha reta ficou certinho lá no norte. Então, o Sol tem um azimuth 0, está vindo certinho do norte. Vamos anotar lá na nossa tabelinha que é 0. E a altura solar, como ficou um pouquinho fora da linha, tá? Eu vou considerar 45. Então, 10, 20, 30, 40, 45. Mas, claro, né? Ali seriam uns 42, tá? Mas só para a gente ter um padrão aí de respostas, vamos colocar 45 graus aqui na nossa altura solar. Então, ficou 0 o azimuth, 45 graus a altura solar. E às 15 horas a gente também poderia completar aqui sem a nossa carta solar. Então, fazendo a continha, 360 menos 45, estaria aqui 315, e a altura 25 também. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. 22 de junho, marquei o ponto às 3 da tarde. Tracei a reta que vai do centro da carta para o meu ponto. Então, eu tenho lá 270, 80, 90, 300, 310, 315 graus. E a altura, daí vamos marcar lá na tabela, né? Azimuth 315. E a altura solar, né? A gente vai ter aqui também, né? Bem no meio. Então, a gente vai ter lá 25 graus. Igual a gente tinha às 9 da manhã. Então, vamos anotar lá na nossa tabelinha. Então, agora a nossa tabelinha está completa, né?
Fizemos todos os pontos que eu pedi para vocês. Todo mundo conseguiu completar aí? Se quiserem que eu volte em alguma parte, me avisem. Professor, deixa eu só perguntar. A única vez que o azimuth vai ser indeterminado vai ser no dia 22 de dezembro? Para essa nossa latitude, né? Em outras latitudes, em outras cartas solares, pode acontecer isso em outras datas ou pode não acontecer isso, tá? Só quando o nosso pontinho der bem no centro ali, que daí o azimuth não dá para definir. Beleza. Ô, professor, Oi. você poderia fazer o 22 de junho ao meio-dia, por favor, de novo? É que eu não prestei atenção. Vamos lá. 22 de junho, meio-dia, marcou o pontinho lá. Aí a gente vai traçar a reta do centro da carta para o ponto. Tracei a reta lá. Então, aqui, né, a gente tem na direção do norte, que é o 0 graus. Marquei lá na minha tabela. E agora, a altura solar, tá? Ela fica um pouquinho fora, né, do círculo. Então, a gente, para não usar um número muito quebrado, a gente vai usar o 5. Então, 10, 20, 45, tá? Tirou uns 42 ali, mas a gente vai pôr 5 só para padronizar mesmo. Entendi. Lá 45. Ok. Obrigado. Obrigado, professor. De nada. Professora, Oi, pode falar. pode fazer de novo 21 de setembro às 15 horas? Aham. Vamos pra lá. Vamos lá. Marcou lá o pontinho das 15 horas. Aí vamos puxar do centro da carta para o ponto. Então, deu essa linha aqui. Então, a gente tem lá 0, 90, 180, 270, 280, 290 graus. Você marcou lá na tabela 290 graus. Aquele negócio que o Thiago estava perguntando me confundiu. Eu não estou entendendo por que, por exemplo, por que você não marca bem no 21, sabe? De setembro. 21, ó, vamos pensar assim. A gente usa a data e o horário para marcar o ponto, beleza? Então, a data me indica essa linha, beleza? Opa. Beleza? A data aqui, ó, 21 de março e 23 de setembro. O Sol está fazendo essa trajetória, tá? Às 3 da tarde ele está aqui. Beleza? Isso vocês conseguiram entender? Sim. Tá? Então, o Sol está aqui no dia 21 de março, às 3 da tarde. Agora, esquece data. Agora, eu quero saber de que direção o Sol está vindo. Então, é como se a gente tivesse uma pessoa bem aqui, ó, bem no centro, tá? E aí, essa pessoa, ela tá olhando para o Sol o Sol tá aqui. Então, como se fosse a linha, vamos pensar que é a linha de visão, tá? Da pessoa que tá paradinha bem aqui no meio e ela vai olhar para o Sol. Então, se essa pessoa olhar para o Sol está vindo dessa direção em relação a essa pessoa, tá? E aí, em relação ao norte, a gente vai ter um ângulo de 290 graus. Deu para entender? Entendi. Eu entendi. Eu olhar para onde o Sol está vindo e ele está vindo dessa direção em relação ao norte. Tá? Entendi, obrigada. Agora, gente, tem uma peculiaridade que acontece ao meio-dia também, igual a gente viu ali, né? Das 9 da manhã e das 3 da tarde. No caso dessa carta solar aqui de Maringá, né? O que acontece? Tirando no dia 22 de dezembro, qualquer
dia ao meio-dia, o azimuth dá 0. Então, se eu marcar aqui, ó, 21 de janeiro, meio-dia, meu azimuth é 0. 23 de fevereiro ao meio-dia, azimuth é 0. 21 de março, meio-dia é 0. 16 de abril, meio-dia é 0. Todas as trajetórias, nosso azimuth dá 0, tá? Então, nas latitudes maiores do que 23 graus, então, nas cidades que estão para baixo do Trópico de Capricórnio, o azimuth ao meio-dia sempre vai ser 0, tá? Então, o azimuth do meio-dia, ele nunca tem uma variação muito grande. Então, nessas latitudes maiores que 23 graus, é sempre 0. Agora, quando a gente pega as latitudes menores do que 23 graus, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, o ângulo do azimuth do meio-dia, ele só pode ter também duas respostas. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 180. Então, eu peguei aqui, ó, de exemplo, uma carta solar de Natal, que é bem pertinho lá da linha do Equador, ó. É 5 graus e 91 minutos. Então, para essa carta, se eu pedir para vocês 22 de dezembro ao meio-dia, ó, peguei do centro, puxei para o meio-dia, deu 180 graus. Agora, se eu perguntar 22 de dezembro ao meio-dia, peguei do centro, puxei para o ponto, dá 0, tá? Então, ao meio-dia, a nossa resposta nunca vai ser diferente de 0 ou 180 graus. Se forem latitudes maiores do que 23 graus, que é do Trópico de Capricórnio para o polo, sempre vai ser 0. E se for entre 0 e 23 graus de latitude, vai ser ou 0 ou 180. Então, a nossa resposta ao meio-dia nunca vai se diferir desses valores, tá? Tem alguma dúvida em relação aos ângulos, gente? A achar os ângulos de azimuth, altura solar? Daí eu vou para o próximo conteúdo. Acho que não, professora. Então, tá bom. Além da gente encontrar esse ângulo, né, da altura e do azimuth, a gente pode utilizar a carta também para a gente analisar um determinado terreno, né, quais os períodos de insolação que a gente vai ter em cada fachada, tá? Então, por exemplo, esse amarelinho é o meu terreno. O norte do meu terreno está nessa direção aqui. Então, eu teria, né, as fachadas norte, sul, leste e oeste. E aí eu quero analisar em que épocas do ano que eu vou ter sol em cada uma dessas fachadas, beleza? Então, vamos lá. Quando eu for analisar minha fachada norte, ó, essa minha fachada aqui, eu tenho que estar vendo, ó, o norte e eu vou tampar sempre a metade certinha lá da minha carta solar. Então, é como se a parede, né, que vamos supor que eu tenho um muro, tá, aqui da minha fachada norte, que esse muro esteja bem aqui, ó, nessa linha da minha carta solar. Então, por exemplo, ó, do início do outono até o início da primavera, a gente tem sol nessa fachada o dia todo, tá? Então, esse período de outono e inverno pega sol o dia inteiro na fachada norte, ó, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, a parte da trajetória que fica de fora, quando eu tampo, né, essa outra metade, é o período que eu tenho o sol batendo na minha fachada, tá? Então, 21 de março, na fachada norte, pega sol da hora que o sol nasce até o sol se pôr. No dia 16 de abril, mesma coisa. No dia 21 de maio também. No dia 22 de junho também. Nesse dia aqui, que é 23 de fevereiro, tá? Que é essa trajetória aqui, que ela está parcialmente tampada, começa a pegar sol. Ai, devia ter colocado isso aqui transparente. Vou colocar aqui, gente, só para vocês conseguirem ver ali as datas.
Opa, era para pôr menos por mais. Vamos lá. Ó. Então, aqui, ó, dia 23 de fevereiro, vai começar a pegar sol na fachada norte às 8 da manhã e vai pegar sol até às 4 da tarde. No dia 21 de janeiro, começa a pegar sol na fachada norte às 10 da manhã e pega sol até às 2 da tarde, tá? Então, a gente sempre vai tampar a metade, tá, da carta solar em relação à direção que a minha fachada está com o norte e as trajetórias, né? A parte da trajetória que ficou de fora é o período que eu tenho insolação na minha fachada, tá? Então, por exemplo, no dia 22 de dezembro, não pega nada de sol na fachada norte, tá? Agora, na nossa fachada sul. Na fachada sul, no dia 22 de dezembro, pega sol o dia todo na fachada sul. No dia 21 de janeiro, começa a pegar sol na fachada sul a hora que o sol nasce e pega sol até lá quase 10 horas. Depois volta a pegar sol umas 2 da tarde e vai até a hora que o sol se põe. No dia 23 de fevereiro, começa a pegar sol na hora que o sol nasce, vai até quase umas 8 horas da manhã e depois volta a pegar sol umas 4 e pouquinho da tarde até o sol se pôr. Beleza, gente? Conseguiram entender isso? Ou querem que eu explique de novo? Eu entendi. Então tá bom, qualquer coisa me chama. Aí na fachada leste, né, em todo o período do ano, a gente vai ter sol na fachada leste, da hora que o sol nasce até o meio-dia, tá? Então, qualquer dia do ano, a gente tem esse período de insolação, do nascer do sol até meio-dia. E na fachada oeste, vai começar a pegar sol do meio-dia até o sol se pôr em todos os dias do ano, tá? Então, leste e oeste é bem mais facinho da gente saber, tá? Então, quando eu pedir para vocês fachada leste e oeste, né, e ela estiver certinho assim com o norte, igual nesse terreno, em qualquer lugar, né, do mundo, vai pegar sol da hora que o sol nasce até o meio-dia na fachada leste e do meio-dia até o sol se pôr na fachada oeste. Só que nem sempre o nosso terreno, né? Dificilmente, na verdade, ele tá tão certinho assim com o norte. E se eles não estiver tão certinho, né? Então vamos para esse exemplo aqui, ó. Então, nesse terreno, o meu norte ele tá viradinho ali, ó, dando 45 graus em relação ao meu terreno, beleza? Então, o norte tá viradinho para cá. Eu dei uma viradinha aqui no terreno, ó, só para ele ficar com o norte apontado para cima, igual a nossa carta solar. Mas a gente também pode girar a carta, tá? Para ela ficar com o norte virado para o norte do meu terreno. Então, aqui no caso, né? O meu terreno está 45 graus com o norte. Então, eu conto aqui, ó, 10, 20, 30, 45, beleza? Então, tampei a metade. Aqui, essa fachada é uma fachada nordeste, ó, porque eu estou vendo o norte e o leste. Então, por exemplo, no dia 22 de dezembro, nessa minha fachada, vai pegar sol da hora que o sol nasce até o meio-dia. No dia 22 de junho, vai pegar sol da hora que o sol nasce até meio-dia, 1, 2, 3 da tarde. No dia 16 de abril, da hora que o sol nasce até 2 da tarde, tá? Então, a gente tem os períodos que a gente vai ter sol na fachada.
Depois aqui, vamos ver na fachada noroeste, ó. Então, norte e oeste estão de fora. Essa minha fachada aqui. Aqui, ó, no dia 22 de junho, começa a pegar sol às 9 da manhã e vai pegar sol até a hora que o sol se pôr. No dia 22 de dezembro, começa a pegar sol meio-dia e vai até a hora que o sol se pôr, tá? Então, o período que está de fora. Dia 28 de agosto, das 10 da manhã até a hora que o sol se pôr. Depois, fachada nordeste. Tá? Oh, já foi essa daqui. Oh, gente, esqueci de inverter. Espera só um pouquinho, deixa eu inverter aqui. Ai, ai. Professora, a gente sempre alinha o terreno no ponto do No meio? centro, isso, sempre no centro. Então, vamos lá, ó. Agora aqui minha fachada sudeste, ó. Então, tô com o sul e o leste de fora. No dia 23 de fevereiro, por exemplo, vai pegar sol nessa fachada da hora que o sol nasce até as 11 da manhã. No dia 21 de maio, da hora que o sol nasce até umas 9 e pouquinho. E a outra fachada, sudoeste, né? A gente vai ter sol lá no dia 28 de agosto. Começa a pegar sol umas 2 da tarde, vai até a hora que o sol se pôr. No dia 20 de outubro, umas 13 horas da tarde, até a hora que o sol se pôr. Tá? Então, conforme a inclinação que o meu terreno está em relação ao norte, eu vou mudando ali, né, a posição, como eu estou tampando a minha carta. Tem gente que gosta de dobrar a carta para só ficar aparecendo metade, tá? Daí, como vocês vão tampar a outra parte, né, vai de cada um. Beleza? Eu não coloquei lá no estúdio, eu vou colocar no estúdio uma lista de exercícios para vocês, que é essa listinha aqui. Eu vou explicar aqui e já coloco lá para vocês, tá? Vocês têm aqui a carta solar de Fortaleza. Aí vocês vão preencher a tabela, igual a gente fez agora na aula. Vocês vão descrever os períodos de insolação para as fachadas norte, sul, leste e oeste no dia 22 de dezembro, tá? Então, vocês vão falar lá para mim, na fachada norte, no dia 22 de dezembro, vai pegar sol de que horas a que horas? Se não aparecer a trajetória na fachada norte, não tem insolação, tá? Então, vocês vão colocando aqui o período que tem sol em Fortaleza no dia 22 de dezembro, nas fachadas norte, sul, leste e oeste. E depois, para o dia 28 de agosto, vocês vão fazer a mesma coisa, mas para as fachadas nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, considerando 45 graus em relação ao norte, tá? Então, vocês vão escrever ali, pega sol de tal a tal hora, tá? E o último exercício, esse último não precisa da carta solar, tá? Não olhem a carta solar, porque vai confundir vocês. Em uma determinada latitude, então numa latitude qualquer, às 9 horas da manhã, o azimuth é 110 graus e a altura solar é 35. Com essas informações, qual o azimuth e a altura solar para essa mesma latitude às 3 horas? Então, vocês vão fazer, né, o que eu ensinei ali para vocês da continha, né, quando os horários são simétricos, né, os azimuths são complementares e a altura solar é igual, tá bom? Então, vou colocar lá no estúdio esse exercício para vocês e vocês vão me enviar por e-mail, tá? Vou deixar uma semana, tá, de prazo, mas quem já quiser fazer já me mandar. E uma coisa que eu peço que vocês se atentem, tá? Vou escrever ali no fórum para vocês também. Eu sempre coloco lá assunto, por exemplo, conforto térmico 3SMA. Gente, por favor, coloquem esse assunto, porque para eu me organizar nos e-mails,
isso facilita muito, muito, muito a minha vida, tá? Então, coloquem o assunto que eu peço no fórum, beleza? Só para facilitar mesmo na hora de eu separar os e-mails que vêm de várias turmas diferentes. E aí, às vezes, né, para mim fica um pouquinho difícil, tá? Então, daí o prazo vai ser para semana que vem, para segunda-feira, às 8 da manhã. Beleza? Alguma dúvida? Então, gente, eu vou encerrar aqui, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Alguém quer falar? Não, eu ia falar que eu não tenho, apesar de já ter tido vários. Mas obrigada. Professora, tem como você Então, explicar tá de bom. novo que deu erro na minha conexão Então, eu vou aqui, encerrar aqui. professora? A gente vai ficar com a aula gravada, tá? Depois eu vou postar para vocês. E aí, então, eu vou Professora, deixar no fórum. tem uma aluna querendo falar, não sei quem que é. Que ela tá falando bem baixinho. Para me escutar agora? Tá bem baixinho, não estava escutando. E agora, melhorou? Tá, pode falar, que vou pôr o ouvido bem pertinho. Tem como você explicar de novo? É que a minha conexão caiu agora que eu voltei. Eu não entendi a parte do trabalho. Como é que vai ficar? Como é que vai ser? Tá, o trabalho eu vou colocar o arquivo para vocês no estúdio, desse trabalhinho aqui. E aí vocês vão me enviar por e-mail as respostas, tá? Eu vou colocar lá no fórum as instruções certinho, beleza? Daí eu vou colocar lá o e-mail, o assunto que é para vocês colocarem e a maneira que é para vocês me enviarem o trabalho, tá? Que eu quero que vocês façam podem fazer à mão, tá? Para daí cada um, Professora, se for copiar, pelo menos vai ter o esforço de copiar. professora, aquele número 2, número 3, que é para dizer onde pega insolação. Eu vi que você estava utilizando do terreno para fazer. Nós vamos ter um terreno para fazer? Como que vai ser? Acho que eu não Eu entendi. coloquei lá, é fachada norte, sul, leste, oeste, que daí é certinho, igual eu fiz ali, tá? No caso, tá. na verdade, é igual eu fiz ali no exemplo. Um vai ser norte, sul, leste, oeste, e o outro nordeste, noroeste com 45 graus, igualzinho eu fiz, tá? Daí vai ter no slide esse terreno que você fez, usou de exemplo? Vai, eu vou colocar lá também. Então tá. Prof, Beleza? esse trabalho vale nota? Vai valer nota esse. Esse vai valer, deixa eu lembrar lá, acho que esse aqui vale 1 ponto, tá? Dos 2,5. Beleza, obrigada. De nada. Professora, as aulas gravadas, Então tá. elas vão ser disponibilizadas por onde? Eu tô colocando no meu YouTube, mas eu acho que para os alunos que estão acessando pelo e-mail do Sesumar, eu consigo disponibilizar no Google Drive também, tá? Porque ela fica gravada no Google Drive. Acho que eu consigo, na verdade, disponibilizar para todos vocês. Posso mandar o link lá no fórum agora, tá bom? Aí vocês conseguem baixar. Entendi. Obrigado. Então tá bom. Gente, então eu vou finalizar aqui, tá? E daí eu coloco as informações certinho lá no fórum. E até semana que vem. Tá? Boa semana para vocês. Tchau, tchau.